Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt. e esse podcast. Não? E esse é o Patramada Criminal. Não, como que eu começo? E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. Tá tudo bem, gente. Eu dei uma travada aqui, mas é só empurrar que vai. Nossa, dias difíceis. Dias de, né? Dias de luta, dias de mais luta, dias de surpresa, filha da puta. Mais luta pra tu. Nossa, sim. Ai, mas hoje, Renata, hoje eu vou te contar a história de duas mulheres muito especiais. E essas mulheres são a Helen Goley, de 78 anos, e a Olga Rutterschmidt, de 75. Sua tia Olga. E a tia Olga. A Helen e a Olga se conheceram num spa na década de 80, quando elas estavam lá pela casa dos 40. Fancy. Fancy. Elas meio que. Isso sim, é um spa em Hollywood, sabe? Imagina, sul da Califórnia, Mais anos fancy ainda. 80, É. anos 80, muita aeróbica, muita ginástica, Muita lycra, muita lycra, muito nylon, muito muita batom Jane Fonda. vermelho. Sim. Muito laque no cabelo da véia. Muito batom vermelho, muita sombra azul, Muito ruge. muito rouge, muita Cyndi Lauper. Vários permanentes desastrosos. Vários permanentes. Mas elas meio que viraram amigas instantâneas, se conectando principalmente por terem histórias de vida um pouco parecidas. As duas eram mulheres divorciadas na época, e isso naquela época ainda era muito tabu. Você ser uma solteirona, você ser uma mulher divorciada, largada pelo marido. A Helen nasceu no Texas em 1931 e o pai dela morreu num acidente de carro quando ela ainda era criança. Então ela cresceu sem o pai e com alguma dificuldade financeira. Parte da família da Olga também tinha morrido durante um bombardeio na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. E por conta disso, ela migrou em 57 para os Estados Unidos, onde ela trabalhou em alguns lugares, casou, abriu um café com o marido no sul da Califórnia e viveu bem por um tempo. Mas depois, né, do divórcio, principalmente, ela também já estava de novo passando por algumas pindaíba, umas dificuldades financeiras. As duas tinham passado momentos muito difíceis e durante a vida tinham também passado dificuldades financeiras. Na época que elas se conheceram, né, depois que, assim, no decorrer do tempo, depois do divórcio, a Helen, ela já não estava passando dificuldade financeira. Ela tinha 3 propriedades no sul da Califórnia. Ela morava numa casa muito bem, obrigada, numa vizinhança de classe média alta, mas ela era meio que house poor. Sabe, aquela pessoa que tem uma puta casa, mas ela não tem assim muito dinheiro. Ela não Ela tinha vive muita bem. liquidez, né? Isso. Ela Ela tinha tinha bastante, propriedades. mas ela não tinha liquidez. Então quer dizer que ela tinha muito dinheiro investido, mas ela não tinha muito dinheiro para despesas do dia a dia. Exato. Ela alugava as propriedades dela, mas assim, ela era uma pessoa que adorava um luxo. Ela queria Tá. mais. Ela morando no sul da Califórnia, ela queria andar em Hollywood, comprar nas melhores lojas e ser tipo Beverly Hills Housewife, sabe? Tá. Então essas dificuldades financeiras, essa falta de liquidez, essa falta de luxo deprimia muito as duas e elas constantemente conversavam sobre a vida que elas queriam ter e sobre formas de ganhar dinheiro rápido e fácil. Ai, meu Deus, duas velhas golpistas. Exato. Não demorou nada, elas E, gente, desculpa, com transformaram. todo respeito, tá? É modo de dizer, assim, tipo... Mas Porque elas eram duas véia golpista mesmo. é que eu não quero que falem que a gente é etarista, não é nesse sentido. Não, gente. É, mas a gente não tá sendo etarista, porque eu acho que nunca é tarde, elas mostram pra você que mesmo na casa dos 40 sempre dá pra recomeçar e começar o seu segundo Ah, ato como uma sim, criminosa. sim. É, não, é verdade. Que nem a gente já teve o caso do Humphrey, né, que a gente deu aqui, que foi o assaltante de banco mais velho da história, né? 94 anos, ele lá roubando banco. Pois é. Firme e Então, forte. Então, assim, nunca é tarde pra você realizar seus sonhos. então.
E assim, elas começaram esse business juntas, como duas amigas, igual eu e você, que fizemos um Ah, business juntas. será que algum dia seremos duas senhoras golpistas? Não, a gente só fala de crime, a gente não pratica o crime. Elas estavam fazendo, elas estavam com a mão na massa mesmo. A gente Ah, só tá. comenta mesmo. Eu tava me sentindo mal por ter falado assim delas, mas algo me diz que logo eu vou achar que eu vou mudar de ideia. Mas prossiga. Sim, sim. Elas começaram fazendo pequenas fraudes e pequenos roubos, pequenos furtos. Um golpe que elas davam regularmente era ir até o Beverly Hills Hotel ou o Hollywood Roosevelt e usar a piscina. E delas se trocavam, entravam na piscina, ali na área da piscina, como se elas fossem hóspedes do hotel, com aquele, né, biquininho, maiô, corpo sarado, porque elas com 40 anos, elas ainda estavam gostosas, No muita shape. aeróbica. No shape, muita aeróbica tinha ocorrido ali naqueles spas de Beverly Hills. Então, elas, né, o batom vermelho, o laque. Você sabe que eu tenho uma amiga que fazia isso lá em 2010? Ai. Eu não vou falar o nome pra não dar, mas ela não era brasileira, né? Ela era estrangeira e ela vinha de uma família que tinha. Ela só entrava nos hotéis, assim, ela entrava sem olhar pra trás. Ela falava que o segredo era você, tipo, não olhar em volta, você tem que entrar como se já estivesse sempre entrando e saindo. Ela só Uhum. entrava e ia pra piscina e Eu pedia apoio. e pedia drinks. O número do quarto. Então, Eu, a- eu sempre ficava deslumbrada com a cara de pau, porque ela ia na confiança. Uhum, Ela ia falando o sotaque estrangeiro, porque ela falava um português bem, mas ela tinha muito sotaque. Então a galera ouvia uhum. ela falando e realmente parecia que ela tava de férias. Mas a Olga e a Helen, Ah. elas não estavam apenas se divertindo nessa piscina, né? Elas Ah. fingiam ser hóspedes dos hotéis e, como elas eram muito bonitas e brancas, elas facilmente se enturmavam com a galera do hotel e puxavam conversa com o hóspede. Quando a vítima ia nadar ou usar o banheiro, elas roubavam as bolsas e Meu carteiras Deus, não, não, não. Isso a minha amiga e nunca fez. Ela saíam ia de nadar de fininho. graça. Não, elas roubavam as carteiras das Meu pessoas, saíam de Deus. fininho. Os hóspedes reclamavam, obviamente, para a gerência do hotel, só que naquela época não era comum ter câmera em todo lugar. Não, é. Então eles meio, e assim, ai, duas mulheres loiras na casa dos 40, isso em Hollywood, em Beverly Hills, Todo mundo de. É. no sul da Califórnia, todo mundo, toda mulher é assim. Gente, olha esse nível de trambique. Saiu da inocência, né? Não é só, ai, quero pegar uma piscininha e Não, beber em não, não, carvão os não. drinks, né? Não Não. existe nada de Olha. inocente nessas senhoras, meu amor. Eu pensei no meme, sabe? Ela não é Ela inocente. não é. E esse golpe elas conseguiram manter por um bom tempo, apesar de todas as queixas dos hóspedes. Elas continuavam metendo esse louco tranquilamente, porque Nossa, será que o staff do brancas. hotel não reconhecia? Porque Então, devia ser muito grande o hotel, né? cara, eu acho que elas eram, sabe, nessa época, elas deviam ser duas loiras, branca, magra, que era igual a todo mundo. Tá. Sabe? É isso que eu imagino. Elas eram, tipo, igual a todo mundo. Elas não tinham grandes características que chamavam atenção. E o pessoal do hotel vendo, sei lá, 30 mil pessoas entrar e sair durante o mês, você não vai reconhecer todo mundo, você não vai pensar em. E elas não É, e eu deviam acho que fazer isso você toda vê. semana. Elas deviam fazer, tipo, uma vez a Ah. cada 2 meses, entendeu? E eu acho que alguns dos hóspedes não deviam nem saber quem tinha sido, né? Porque às Não. vezes você vai no banheiro. E quando você vai para esses lugares de luxo, você não imagina que isso vai acontecer com você, né? Não, então estava todo mundo tranquilo na piscina, com um drink, você conversa, tem um monte de gente lá, entendeu? Você vai, deixa sua É. bolsa, eh, né, sozinha e pronto, era o Ah. suficiente. Fora que pro staff do hotel, ver uma mulher branca, magra, loira, saindo com uma bolsa cara, deve ser tipo, não um negócio tipo, Então, não nossa, chamava não, ninguém vai. atenção, porque É, elas tá. deviam ser meio blend, sabe? Meio baunilha, assim,
que não tinha uma grande Basic, personalidade. igual todo. É. Não tinha uma roupa muito chamativa, nenhuma característica que chamasse muita atenção. Então elas meio que As só. vantagens de ser uma basic bitch. Exato. Outra coisa que elas faziam era se envolver em esquemas de pirâmide, vários, Ai. e fraudes de cartão de crédito. O que elas faziam elas pegavam um cartão de crédito, daí usavam o cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito, que usava para pagar o outro cartão de crédito, que passava e assim elas iam até elas refinanciar a dívida por pichincha, entendeu? E pagar o mínimo do mínimo do mínimo. Enquanto isso não acontecia, elas só iam refinanciando tudo. Nossa. A vida delas tá me dando ansiedade. Era muito mais fácil arrumar um trabalho, né? É. Porque ó o perrengue, ó o trabalho que tá sendo, né? Ó o esforço. É. O trampo e o dinheiro que você investe nesses esquemas de pirâmide dava pra elas terem um business bem sucedido. Exato. Tipo, uma delas tem propriedades, ela podia ser, sei lá, uma real estate agent, sabe? Que é a profissão que normalmente essas donas de casa endinheiradas têm em Beverly Hills, né? Porque casa ela vende pra caramba. Elas podiam ter aberto um salão de beleza, uma boutique, uma lojinha. Um estúdio de aeróbica, por que não? Um estúdio de aeróbica, um spa. Mas enfim. Tem gente que não gosta de. Tem gente que gosta de trabalhar e tem gente que arruma um emprego. Elas gostavam de trabalhar, elas não queriam emprego. Elas gostavam. Porque o trabalho que elas estão fazendo é mais do que eu e você juntos. Mas aqui. você sabe que eu acho que é um pouco. Eu falo porque assim, conheci alguns trambiqueiros na minha vida. Não vou abrir em detalhes, porque esses trambiqueiros total me processariam para ter o dinheiro fácil. E eu acho que é um pouco do. O trambiqueiro gosta da sensação de estar tirando vantagem de uma situação. Total. Então eu acho que é um pouco desse gostinho de saber, tipo, que você está tirando vantagem de algo, assim, que você está fazendo uma coisa, não interessa o trabalho que dê. O importante é você sentir que você está tirando vantagem de uma situação, de um esquema, de uma pessoa ou whatever, né? Total. É sentir que você tá por cima. Porque quando eles vão contar, eles falam meio que com orgulho, né? Então, é sentir que você é mais esperto do que o resto. É. Que é normalmente como eles são pegos, eles se acham mais espertos. E eles acham que eles descobriram um esquema que ninguém sabe ainda. Que é só eles que descobriram esse esquema. E que a polícia jamais vai descobrir, porque eles são muito espertão. Sim. Mas é claro que esse tipo de esquema pequeno aí, fraude de cartão de crédito, pirâmide, furto em hotel de luxo, nada disso é suficiente para garantir a elas uma vida de luxo verdadeiro, né? Um certo dia, num salão de beleza, a Helen brincou que gostaria de se casar com um homem muito rico, muito mais velho do que ela, e lhe dar altas doses de Viagra até que ele tivesse um ataque cardíaco. Nossa, que plano específico! Pois é, nessa ocasião, no salão de beleza, ela brincou que ela era uma pessoa má e que eles não tinham ideia do quanto. Esse era o plano dela. Eu consigo imaginar até o corte de cabelo dela. Nossa, sim. É esse mesmo que você está imaginando. E assim, se elas tivessem vivido essa vibe loira fatal da década de 80 e apenas casado por dinheiro, essa história teria um final muito diferente. Mas, em algum momento, elas se perderam tanto no personagem que elas começaram a usar como alvo homens em situação de vulnerabilidade. E daí você fala, nossa, mas elas foram de um homem rico a um homem em situação de vulnerabilidade, que coisa estranha, né? Mas eu vou te contar o que aconteceu. A gente não sabe exatamente de quem foi a ideia, de quem partiu a ideia. Eu tenho a ligeira suspeita de que foi da Helen, porque ela era mais rica e eu tenho a impressão de que ela via gente em situação de vulnerabilidade como descartável. Nossa, pior pessoa. Mas pode ter sido a Olga também. O que a gente sabe é que elas começaram a frequentar, a trabalhar como voluntárias em abrigos e igrejas que oferecessem ajuda para pessoas em situação de rua. E lá, elas não só podiam achar um alvo fácil, uma pessoa em situação de vulnerabilidade,
mas como elas também poderiam estabelecer uma reputação de pessoa boa, de cidadã de bem, que se preocupa com os pobres, que dá de volta à comunidade, sabe? Aquela coisa bem americana. Em 1997, elas conheceram e, entre aspas, ficaram amigas de um homem em situação de vulnerabilidade chamado Paul Vados, de na época 71 anos. Ele, assim como a Olga, tinha emigrado da Hungria para os Estados Unidos em 56 e ele viveu nos Estados Unidos a vida toda. E após a morte da esposa dele em 85, o Paul se mudou para a residência da sua filha, em Hollywood, e permaneceu lá por alguns anos, mas se mudou por um tempo para o norte da Califórnia e acabou perdendo contato com a filha. Eu acho que eles não eram uma família muito unida para começo de conversa, ou ele já estava apresentando alguns sinais de abuso de substância. Quando ele voltou para o sul da Califórnia, ele se viu um aposentado, cuja única companhia era uma garrafa, e como ele vivia com uma renda muito pequena, ele tinha problema em manter uma moradia fixa. E ele frequentava uma igreja local, lá em Hollywood, onde ele comprava alimentos muito baratos. Então era tipo um mercadinho da igreja, que eles Tá. vendiam tudo, tipo, por 10 centavos, essas coisas assim, sabe? E era isso que ele fazia. E era nessa igreja que a Helen e a Olga voluntariavam, e elas fizeram uma proposta para o Paul que ele não podia recusar. Elas ofereceram para ele moradia em um apartamento com todas as despesas pagas. Algo que o Paul, que já estava morando na rua há anos, aceitou imediatamente. Ele tinha 71 anos e ele já fazia anos que ele estava na Tá, rua. mas qual o preço dessa casa? Porque casa de graça não existe, né? Não, então, o que elas falaram para ele é que isso era um programa do governo Ah, junto tá. com a igreja e que algumas pessoas eram selecionadas para ter acesso a essa moradia. Tá, Como ele era um homem de 71 anos, ele era qualificado para esse tipo de moradia. tá. Então elas colocaram ele num apartamento com tudo pago, elas davam comida para ele, enchia o armário, a geladeira e tudo mais, investiam um bom dinheiro no homem, mas para que ele fosse aceito nesse programa, né, para que ele entrasse na moradia e tudo mais, elas precisavam de algumas informações. Nome, sobrenome, seguro Seguro social, social, nossa, né? gente. Elas também deram para o Paul alguns papéis para ele assinar, que na verdade eram apólices de seguro com 8 seguradoras diferentes. Gente. Em algumas dessas apólices, o Paul era descrito como noivo, em outras era um sócio, em outras era um primo. Ele, que era, nessa época, praticamente da mesma idade que ela, tinha 8 apólices diferentes no nome dele, e elas Você eram as sabe que beneficiárias. aqui na Irlanda, para evitar esse tipo de trambique, você só pode ter uma apólice de seguro de cada tipo. É tudo unificado. É Se como você, deve tipo, nem, ser, né? nem plano de saúde você pode ter mais de um. Não, claro que não, é como deve ser, porque isso daí é É, claramente um golpe. não, exatamente, para Por que evitar que você esse tipo de precisa de coisa, 30 né? seguradoras diferentes te dando. Sim, Porque você pode simplesmente ligar para o seu banco e falar que ao invés de 1 milhão, você quer uma apólice de 3 milhões. Você não precisa ter sim. 3 apólices de 1 milhão cada. É. Mas Mas nos Estados mas Unidos pode, isso. né? É liberado, você pode ter Sabe várias. por que que eu acho que lá pode? Porque o mercado é tão é, Concorrido? concorrido e desregulado, eu acho que é muito É, fácil abrir falência. E daí é, e falar que você não vai pagar. E daí você pagou, tipo, sei lá, 30 anos e a sua seguradora vai à falência e aí. é. Pode ser isso também. Mas enfim. De qualquer jeito aqui é proibido. Aqui você tem uma só, tipo, de qualquer coisa e é tudo unificado, E né? se Então você falir, sabe. foda-se. Ah, não, é que também eu acho que tem menos. É que existem menos opções de seguradoras aqui também, É. né? O controle é mais forte, não tem muito Sim, a shark regulamentação é bem law. maior. Então, não tem empresas que são predatórias igual nos Estados Unidos, É. não.
Mas enfim. Elas mantiveram o Paul seguro e feliz em seu novo apartamento por 2 anos, que é normalmente o tempo que o seguro precisa Pra para entrar em carência. vigor, né? Até que, em um trágico dia em novembro de 1999, o Paul foi encontrado morto em um beco em West Hollywood, vítima de aparentemente um atropelamento. Naquela noite em que ele foi encontrado, estava chovendo muito e a visibilidade era pequena. Aparentemente, ele estava deitado no chão quando ele foi atingido por um carro. O peito e o tronco estavam torcidos e esmagados e ele tinha escoriações no nariz e graxa no queixo. As roupas do Paul estavam cobertas de graxa nas áreas em que ele sofreu os ferimentos e a mão esquerda dele apresentava escoriações e graxa, mancha de graxa. Os ferimentos e a posição do corpo, a posição em que ele foi encontrado, indicavam que ele tinha sido atropelado por um carro em baixa velocidade. Não havia fragmentos de vidro ou peças de carro no local, o que também indicava baixa velocidade. E a polícia concluiu que, como ele era um homem em situação de vulnerabilidade e ele já tinha uma certa idade, que ele devia ter bebido muito, caído ou dormido no beco, e uma pessoa passando ali no beco não viu ele e passou por cima e simplesmente fugiu sem prestar socorro. Ele não tinha uma carteira nem uma identificação consigo, mas na semana seguinte a Olga foi até a delegacia fazer um boletim de ocorrência reportando o Paul como desaparecido. E foi aí que a polícia conseguiu identificá-lo. Segundo ela, o Paul tinha sido visto pela última vez em seu apartamento no dia 5 de novembro, 3 dias antes da morte, quando elas foram visitá-lo para pagar o aluguel dele. Ela diz que o estado mental dele era razoável, mas possivelmente já em declínio. E ela assinou o boletim de ocorrência se apresentando como prima dele. Segundo o médico patologista que realizou a autópsia, o Paul morreu em decorrência de múltiplos ferimentos traumáticos, incluindo 48 fraturas nas costelas. O trauma na região torácica causou uma laceração fatal em sua aorta e os ferimentos eram realmente compatíveis com o atropelamento. E assim, como eu falei, era um homem em situação de vulnerabilidade, sem família, sem identificação. A polícia, a autópsia confirmou que era um atropelamento. A Olga fez o boletim de ocorrência dizendo que ele estava desaparecido com um estado mental em declínio, se apresentou como prima. Então, para a polícia, esse caso foi um caso que abriu e fechou rapidamente, foi concluído, né? A Olga e a Helen ficaram, obviamente, extremamente tristes com a É. perda do amigo. E elas fizeram questão de pagar todas as despesas do funeral. É porque eu imagino que estava incluso na pólice de seguro, né? Então. E depois de um luto intenso, que durou 2 semanas, elas começaram a coletar o dinheiro dos seguros. Elas coletaram quase $1 milhão. Nossa, e nos anos 90 era mais dinheiro. Hoje já seria muito dinheiro, mas nos anos 90 era mais ainda. Era mais ainda. E nos anos seguintes, elas tentaram dar esse golpe algumas outras vezes, mas elas nunca achavam a vítima perfeita. Isso porque elas normalmente escolhiam homens muito velhos que as seguradoras não queriam assegurar. Então, em 2003, elas conheceram e, entre aspas, ficaram amigas de um homem de 50 anos chamado Kenneth McDavid. O Kenneth, ou Ken, como ele era conhecido, era do norte da Califórnia e ele tinha estudado um tempo na Universidade Estadual de Sacramento. Ele não terminou os estudos porque já nessa época ele começou a mostrar alguns sinais de transtorno mentais, o que era normal na família dele. Ele se mudou para Hollywood com o sonho de se tornar um escritor e roteirista famoso. E na década de 80 ele chegou a trabalhar em algumas rádios, inclusive entrevistando bandas de heavy metal. Nossa, que maneiro! No final da carreira dele,
né, assim, nos últimos anos da carreira dele em entretenimento, ele tinha conseguido um bico na CBS e morava com uma tia em Beverly Hills. Infelizmente, depois que a tia dele morreu, ele não conseguiu manter a casa e acabou tendo que morar nas ruas. Hum. E ele, então, né, em 2003, teve o azar de cruzar com duas senhoras boas samaritanas que serviam café da manhã na Igreja Presbiteriana de Hollywood. E o golpe seguiu o mesmo roteiro. Elas colocaram o Kenneth em um apartamento com todas as despesas pagas e a única coisa que ele precisou fazer foi assinar alguns papéis. 2 anos depois, em um trágico dia em 2005, ele também foi encontrado morto em um beco em Hollywood. Nossa, é o mesmo intervalo de tempo, né? Sim, porque 2 anos É a é o carência, tempo da tá, seguradora. tá. Então elas sabem que, né? Ele tinha marcas de pneu no corpo e as suas roupas estavam manchadas de graxa. E ao lado do corpo dele tinha uma bicicleta que estava sem um pneu. Então, a polícia concluiu que ele devia estar abaixado, trocando o pneu da bicicleta ou consertando a bicicleta, quando ele foi atropelado e o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Isso é um beco escuro em Hollywood, então, obviamente que é difícil de ver, não é um lugar iluminado. Mas, para confirmar a teoria deles, eles conseguiram imagens das câmeras de segurança de um comércio próximo que mostravam um carro Mercury Sable, modelo 99, fazendo uma curva entrando no beco. E o carro então para, os faróis se apagam e ele dá ré por um bom tempo antes de sair do beco. Não demorou muito, a Helen foi identificar o corpo do Kenneth, dizendo ser sua noiva. No dia seguinte, a Olga se identificou como sua prima e solicitou a cremação do corpo. Nossa. Dessa vez, elas lucraram quase 2 milhões de dólares coletados de diversas seguradoras diferentes. Isso porque elas não conseguiram coletar tudo, porque ao todo, no decorrer desses 2 anos, elas tinham feito seguros no nome dele que somavam cerca de 6 milhões de dólares. Nossa. De quanto dinheiro algumas pessoas precisam, né? E assim, E eu aposto que foi em tudo pra troca da comprar vida de uma pessoa. Eu aposto que foi tudo pra comprar umas roupas feias. Ah, sim, mas roupa Umas brega e roupas, umas laquê. bolsas, sabe? É 1 milhão Tipo, só de laquê. não é até onde a pessoa vai pra comprar tranqueira, sabe? É um negócio que eu fico É. assim. O que que você precisa na sua vida que justifica você matar uma pessoa dessa forma? É, tipo, tudo isso pra entrar em meia dúzia de loja chique que manda produzir tudo na China, que nem as coisas que a gente compra na Shein. Uhum. Tudo isso porque algumas pessoas curtem comprar tranqueira. É só consumismo. Porque eu não entendo o que que eu preciso na minha vida que justifica fazer isso com uma pessoa. Exato. Eu entendo numa situação de guerra, numa situação de, sei lá, apocalipse zumbi, sobrevivência, mas fazer esse tipo de trama, esse tipo de golpe por 2 anos, esse tipo de É. investimento, Não, por 4 anos já, né? Agora. então, pra fazer isso com uma pessoa só pra ter dinheiro, pra quê? Porque te dá uma good vibes você comprar tranqueira. Eu não consigo Pra entender se também. sentir especial, sabe? É, É um negócio que assim, eu não, eu acho que tem gente que realmente é um erro da natureza mesmo, porque esse é um negócio que assim, eu não consigo ter empatia, nenhuma, não, eu também não, não, nenhuma. não. Mas, dessa vez, a seguradora Mutual Life Insurance of New York achou muito estranho que eles receberam uma solicitação de $500 mil de uma tal Helen Goley. E, em seguida, outra solicitação também de $500 mil de uma tal Olga Rutter-Schmidt. Um investigador particular prestando serviço para a empresa, um homem chamado Ed Webster, foi até Los Angeles para interrogar as beneficiárias, porque ele falou: isso é muito estranho. É uma pessoa em situação de vulnerabilidade que morava sozinho num apartamento e que é 20 anos mais jovem do que as É. beneficiárias. Ele estava na casa de 50, elas já estavam na casa de 70 nessa época.
Então, ele entendeu, porque qual que é a lógica de um seguro de vida? Você vai fazer para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, que no caso de alguém morrer, você nunca vai fazer um seguro de vida para o seu filho. Normalmente é o filho que faz para o pai, porque Sim. né, É a a ordem natural da lógica. vida. É. Exato. Então, como que pode um homem 20 anos mais novo ter várias apólices de seguro no nome dele, beneficiando duas senhoras que não são Nada dele, família, não são nada dele, mas que aparecem em algumas pólices como noivo, algumas como como sócio, primo. o endereço é diferente, tem várias coisas nos formulários que ele não entendia, ele achou muito suspeito. E ele, como ele é meio assim, old school, ele é meio, sabe, velha guarda, ele gosta de fazer as coisas tudo ao vivo e a cores em pessoa. Ele viajou até Los Angeles, ele foi de Nova York até Los Angeles para falar com essas duas. E obviamente que elas deram todo o perdido possível nele, né? E daí ele foi até a polícia e falou: olha, tem alguma coisa estranha nesse caso. Não faz sentido. Um detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles ouviu o Ed conversando com um outro policial sobre o caso, discutindo tal atropelamento e o quão estranho isso era. Esse atropelamento ele achou muito similar com um caso que ele tinha investigado 6 anos antes, em 1999. Um homem em situação de vulnerabilidade, sem família, morre atropelado num beco em Hollywood, blá blá blá. Nenhuma testemunha. E os dois detetives começaram a comparar os dois casos. E eles notaram que as similaridades eram ainda maiores e mais estranhas. O Paul Vados tinha ferimentos no torso, mas nenhum ferimento nas pernas. O que é muito difícil em caso de atropelamento, é Sim. quase que impossível. No segundo caso, essa situação quase impossível se repetia. O Kenneth também tinha várias marcas e ferimentos no torso, mas não nas pernas. Era como se eles tivessem sido cuidadosamente colocados nos becos e então atropelados. Fazendo um trabalho de investigação, dessa vez de forma eficiente, eles descobriram que os dois homens tinham diversas apólices de seguro em seus nomes, com duas beneficiárias em comum, a Helen e a Olga. E daí eles começaram a cavar, né? Eles chamaram o FBI, investigadores especializados nesse tipo de crime. Eles colocaram um time para seguir essas duas, porque eles precisavam coletar prova, e elas normalmente não estavam juntas, elas eram super espertinhas, assim, Olha elas que ficavam andando safas. perdido. E elas eram super ativas. Elas estavam na casa de 70, mas elas davam perdido nos policiais. Então eles não conseguiam acompanhar elas. Mas a cena do acidente do Kenneth também não era uma cena típica de atropelamento. Não havia fragmentos de vidro ao redor da vítima, não havia peças de carro ao redor da vítima e também não havia sinais de danos na bicicleta que ele, entre aspas, estava consertando. Que essa foi O que não faz a sentido primeira nenhum, né? teoria. Então, parecia que ele estava deitado, esperando ser atropelado, com uma bicicleta do lado dele. Eles também repararam que o pneu que ele estava, entre aspas, trocando, não estava furado, nem quebrado, nem danificado, ou seja, a bicicleta estava inteira. Por que ele estaria consertando a bicicleta num beco escuro à noite? Uma Se bicicleta que não não tinha estava com nada. nada errado. Exato. É, não. Então, Tá. como eu falei, e como ele só tinha ferimentos no torso, parecia que ele tinha sido colocado lá cuidadosamente, estava lá esperando o carro atropelar ele. O legista que fez a autópsia do corpo do Kenneth disse que a morte foi causada por múltiplos traumas contundentes na parte superior do corpo. O seu peito e ombros foram esmagados e ele também sofreu escoriações em duas faixas paralelas do corpo. Um exame toxicológico mostrou a presença de álcool juntamente com sedativos como Zolpidem e também Vicodin.
Análises adicionais mostraram resultados positivos para um medicamento para epilepsia chamado Topamax. Esse medicamento também pode ser usado para aliviar a ansiedade e como um auxílio para dormir. Uma pessoa com essa combinação de medicamentos pode dormir facilmente e cair num sono profundo. Outra coisa que veio à tona durante a investigação é que a polícia rastreou o carro Mercury Sable, que era visto nas imagens da câmera de segurança como sendo a arma do crime. Eles foram até a loja onde o carro tinha sido comprado e conseguiram as imagens das câmeras de segurança que mostravam uma tal Olga Hutterschmidt comprando o veículo. Ai, Ela tia. tinha registrado o carro sob o nome Hilary Adler, que era uma mulher que nunca tinha conhecido nem ela, nem a Helen. Eu achei que fosse alguma mulher que elas não gostassem, sabe? Põe o nome da Não, rival da igreja. essa mulher provavelmente teve a habilitação dela roubada pela filha da Helen, de quem eu vou falar logo mais. Eu já ia jogar a teoria que talvez ela tivesse tido a bolsa roubada no hotel, sabe? Tipo, Não é muito diferente. tá. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Essa mulher, ela cruzou o caminho da filha da Helen. E a filha da Helen provavelmente roubou a habilitação dela. Tá. Na noite da morte do Kenneth, a Helen chamou o guincho para rebocar o veículo dela, né, o Mercury Sable, que tinha quebrado a menos de um quarteirão de onde o Kenneth foi encontrado. Ai. Ela disse para o motorista do guincho que ela tinha passado por cima de alguma coisa e a mangueira de combustível tinha rompido. O carro foi então rebocado para a casa dela. E detalhe, ela era tão burrinha que ela usou a carteirinha de membro do serviço de guincho, com o nome dela. Ai, meu Deus, o carro roubado. Não é roubado, né? Ela Roubado, não, comprou o mas. carro, mas ela tava no nome de outra pessoa que não conhecia elas. Então, porque se o guincho chega e pega o carro no nome de uma pessoa e a carteirinha no nome dela. Ela tava com a documentação e a carteira de motorista dela. O guincho normalmente não olha esse tipo de coisa. Mas assim, tipo, foi a um quarteirão de onde o Kenneth foi encontrado. O carro foi então rebocado para a casa da Ellen e mais tarde, né, depois de uns dias, a polícia descobriu que ele tinha sido abandonado próximo à casa dela, onde ele foi posteriormente apreendido e vendido num leilão. Tipo, ela simplesmente deu um migué de largar o carro lá, próximo da casa dela mesmo, não fez nem questão de esconder, e daí o carro ficou acumulando multa até ser guinchado pela polícia e leiloado. Um homem chamado José Quinteiro comprou o carro em um leilão e a polícia conseguiu acesso ao carro, a polícia que agora estava investigando a morte do Kenneth. Eles recolheram amostras de solo, graxa e o que parecia ser sangue e tecido biológico da parte de baixo do carro. Isso 1 ano depois, minha filha. Meu Deus, gente. Quase 1 ano depois. 1 semana depois, os resultados confirmaram que o DNA recolhido do veículo era do Kenneth McDavid. Ou seja, a polícia agora tinha o DNA dele no carro que ela comprou sob o nome de outra pessoa e pagou um guincho para rebocar. Várias apólices de seguro no nome delas. Então não tinha muito o que falar, né? E as nossas criminosas da melhor idade, já na faixa de 70 anos, foram presos em suas residências em 18 de maio de 2006. Nossa, não faz tanto tempo. Não. Elas foram informadas que elas tinham sido acusadas de fraude postal e de seguro. Fraude postal normalmente porque esse tipo de coisa é enviado pelo correio. E daí eles podem te pegar. E fraude postal é uma ofensa federal. É um crime federal. Uhum. Então, eles te pegam várias coisas por fraude postal. É tipo mandar documentos ilegais pelo correio, é isso? Pode ser o suficiente para você ser acusado. Quando elas foram colocadas na mesma sala na delegacia, elas foram gravadas secretamente. Eles simplesmente deixaram as duas numa salinha e falaram, a gente já volta, e
o gravador rolando. Pior que eles fazem isso tanto. Então, e tem A polícia- gente que é tão E burra a galera- que não sabe que sim. isso vai acontecer. Você não sabe que está sendo filmado na delegacia de polícia, que está sendo gravado. Tipo, E a galera sempre acorda. cochicha, eles sempre pegam os cochichos do povo. E foi exatamente o que aconteceu. Porque assim que eles deixaram a sala, a Olga começou a dar um esporro na Helen, dizendo: você não pode fazer tanto seguro. Você tem que falar por que você fez todos esses seguros extras. Foi isso que levantou suspeita. Você não pode fazer isso. É estupidez. E a Helen Estupidez é você falando isso no Na gravador, delegacia. Nersa. É. E a Helen responde: calma, tudo que eles querem é fraude postal. Não tem fraude postal envolvida. Eles não têm mais nada contra a gente. E daí elas começam a discutir. Olha o nível de ilusão das tia. Elas começam a discutir a possibilidade de processar as seguradoras para obter os benefícios que estavam sendo negados a elas. Em Tá vendo o certo golpista golpeando? É sempre pra tirar. Você não tá preocupada assim, com o seu disco, com o seu futuro imediato. Você tá preocupada em como você vai tirar vantagem da situação pra tirar mais dinheiro da seguradora. Sim. Que era uma coisa que elas faziam. Elas adoravam processar a gente para tentar tirar dinheiro das pessoas. Elas já tinham feito isso durante toda a década de 90 Claro que e sim. era parte do golpe delas. Em certo momento, né, discutindo ali a prisão e tudo que o mandado de busca continha, a Olga disse: isso é muito sério, você foi muito gananciosa, esse é seu problema. É por isso que eu fico brava, porque eu estava fazendo tudo para você. E daí ela também fala que ela devia ter voltado para a Europa no mês anterior. Ela, tipo, eu devia ter deixado esse país quando eu tive oportunidade. Sim. Sim. E uma busca na residência da Helen em Santa Mônica levou à apreensão de vários frascos de medicamento com prescrição médica, incluindo um frasco de Zolpidem e 2 de Vicodin. Alguns outros medicamentos sedativos também estavam na casa, prescritos para a filha dela. Também foram encontradas anotações com nomes e seguros sociais de vários homens, incluindo o Paul e o Kenneth, e familiares deles. E bem, durante o julgamento, a promotoria apresentou todas essas provas e trouxe também uma testemunha, um homem em situação de vulnerabilidade chamado Jimmy Covington. Esse homem tinha sido abordado pela Helen e pela Olga logo depois da morte do Paul. Ele era a próxima vítima. Ele era a próxima vítima. Ele disse que ele estava num abrigo ou na igreja, elas se aproximaram dele. Ele falou que acho que foi a Helen que se aproximou dele e começou a perguntar se ele era um homem em situação de rua, que ela trabalhava com a igreja, que eles tinham um programa para dar moradia para pessoas que se qualificassem, papapá, papapá. E ele notou que ela estava muito nervosa, que ela estava, tipo, muito ansiosa, que ela queria, sabe, fazer as coisas acontecerem rápido. E ela colocou ele para dormir num escritório que ela tinha, num prédio de escritórios, num prédio comercial. E daí ela falou: olha, você fica aqui por um tempo e assim que você assinar os papéis, os formulários, tudo direitinho, com seu seguro social, nome de familiares, contato, tudo mais, a gente muda você para um apartamento, tá bom? Daí ele falou: tá bom. Só que ele estava com o pé muito atrás, porque ela ficava pressionando ele para dar o Pra ele seguro dar o Social Security social Number. e dar o seguro social da mãe, do pai, coisa que ele nem sabia, sabe? Tipo, informação que ele nem sabia. E daí ele meio que comprou um tempo, ficou uma semana mais ou menos dormindo naquele escritório, porque afinal de contas era um teto, né? É melhor do que dormir na rua. Sim. E ele ficou enrolando ela até que ela começou a ficar mega abusiva com ele e ele só vazou. Mas ele testemunhou no julgamento como uma testemunha para a promotoria, Nossa, né? ele escapou de uma boa, hein? Eu acho que ele também, porque ele estava na casa, acho que ele tinha 48 anos nessa época, e ele não, eles comentam que ele era um cara mais jovem, mais malhado, mais bem cuidado, ele não estava ele estava numa situação de rua, mas ele não estava numa situação de vulnerabilidade extrema, ele não tinha nenhum problema
De com droga ou com saúde, tá. álcool, de saúde, ele não tinha nenhum transtorno mental, ele simplesmente era pobre. Ele não caiu na vida porque ele, sabe, por causa de uma doença ou porque a família dele abandonou ele. Então ele estava só passando por uma coisa difícil, ele não estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Então ele tinha mais defesas, né? As defesas dele estavam Mais alta, sim. mais altas. Durante o julgamento, também a defesa tentou envolver a filha da Helen no assassinato do Kenneth, meio que dizendo que ela teria sido a culpada, ela que teria atropelado ele. E daí você fala, Gente! nossa, Natália, se ela faria isso com a própria filha? É claro que ela faria, porque Ah, a Cassie, filha da Helen, não era também flor de que se cheire. Ela era uma golpista tal como a mãe. aprendeu em algum lugar, né? Exato. Como eu falei, provavelmente foi ela que roubou a habilitação daquela mulher com a qual elas compraram, registraram o carro, né? E um pouco antes, durante todo esse tour aí da mãe dela, de todos esses golpes que a mãe dela estava dando, a Cassia fez amizade com um homem chamado Fred Downey, de 97 anos, que morava em Massachusetts. E ela convenceu ele a se mudar para Santa Mônica, dizendo que a mãe dela tinha uma casa, né, na Califórnia, um clima agradável, sol o ano todo, e que a mãe dela cuidava de homens mais velhos e que ela poderia cuidar dele nos últimos anos da vida dele. E ele aceitou e se mudou para a Califórnia com a Cassia. E rapidamente a mãe e a filha tomaram posse da casa e do controle de todos os seus bens financeiros, eliminando todos os herdeiros legítimos do Fred. Elas esvaziaram as contas bancárias dele, tiraram vários empréstimos no nome dele com a casa como garantia e depois venderam a casa dele. Enquanto ele estava sob, entre aspas, cuidados, né, da Helen e da Cassia, o Fred ficou desnutrido e frágil. Em Nossa. novembro de 2000, ele se perdeu no trânsito e foi atropelado por um carro. Ele permaneceu no hospital por cerca de um mês, mas acabou morrendo como resultado dos ferimentos. Nossa, é uma maldade que não termina, né? E o caso foi determinado como um acidente, porque nesse caso realmente foi um acidente. Tudo indica que ele simplesmente ficou desnorteado porque ele estava muito frágil, ele já tinha 90 e poucos anos, 97 anos. Se você deixa a pessoa numa situação de desnutrição, você não é parcialmente responsável? Você é totalmente responsável, na minha Sim. opinião. Elas secaram esse homem e deixaram ele para morrer. Mas, assim, nesse caso, o atropelamento foi de fato um acidente, até onde a gente sabe. Mas também pode não ser, porque a gente não tem certeza de que o Paul e o Kenneth foram os dois únicos, as duas únicas vítimas da Helen e da Olga. Existe especulação de que tem muito mais homens aí. Tipo, 30 anos de trambique, vai? Elas começaram com 40, Sim, 30 anos. Eu acho muito difícil terem só duas vítimas. eu também acho. Mas pelo menos duas vítimas fatais, mas de repente tem quantos centenas, milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade sem família existem na Califórnia? Bom, no final das contas, o júri as declarou culpadas dos assassinatos em primeiro grau de Paul Vados e Kenneth McDavid, concluindo que ambos os assassinatos foram cometidos para ganho financeiro. Elas também foram condenadas por conspiração para cometer os assassinatos, que é uma acusação diferente, né? Separada. Sim. Elas foram sentenciadas a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A Ellen cumpriu a sua pena na California Institute for Women e a Olga na Central California Women's Facility. E essa é a história dos assassinatos de Paul Vados e Kenneth McDavid pelas viúvas negras de Hollywood, como elas ficaram conhecidas na mídia. Nossa, gente. Eu fico pensando, as pessoas que fazem uma barbaridade dessa, depois senta ali no banquinho da igreja e vai assistir o culto, né? É. E depois ainda reclama, ai, meus filhos não ligam pra mim. É.
Ai, Nossa. tô aqui abandonada. E assim, por um motivo. Eu fico assim, a futilidade desses crimes é um negócio que me pega, porque não eram pessoas que estavam, tipo, numa situação de vulnerabilidade social, eram pessoas Uhum. que queriam dinheiro pra comprar brusinha cara. É isso É mesmo. isso. A É, Helen tinha dinheiro nessa época. Ela é. tinha passado dificuldade na infância por não ter o pai e tudo mais. Passou dificuldade depois do divórcio, mas ela tinha propriedade, ela estava bem, ela não era uma pessoa Ai, frágil. Na época que ela estava, na época que ela foi presa, ela estava morando, a casa que ela morava valia tipo mais de 1 milhão. aí. É Também um, é uns ne- golpes, né? 30 anos de golpe. é. Não, é um negócio que assim, vai pra lista de erros da natureza, sabe? É um negócio que assim, que eu não consigo entender e acho que nem quero. Não, não pode querer mesmo. É, A gente não tem nada a ver com isso. é. Mas eu gostei da história. Gostei da forma como a história foi contada. Delas eu não gostei nadinha. E é isso. Ai, gente, é difícil, viu? É É o fim do difícil. mundo mesmo, bem que o povo da igreja fala. Cara, você ir num abrigo, numa Não, é. igreja que tá servindo sopa, servindo comida pra gente em situação de vulnerabilidade e você achar que aquilo é um mercado para sua próxima vítima é a coisa mais bizarra da face da Terra. Você tem que ser uma pessoa tão horrível. Não, e o pior é que era o disfarce perfeito, porque as vítimas viam as mulheres mais velhas, bem É, vestidas, com, tipo, com posses, com propriedades e tal. Você nunca vai imaginar que aquela pessoa tem algum interesse financeiro em você, exato, que não tem nada. exato. É, E você foi literalmente justamente. só tem o seu nome e a pessoa tirou isso de você. Exatamente. Nossa, é. Você É só tem o isso. seu nome e a pessoa tirou aquilo de. Nossa, é verdade. É de uma mesquinharia, assim, é um negócio que me deixa, assim, muito, muito, sei lá, sabe? Eu escuto esse tipo de história, eu penso que veio o meteoro, porque a humanidade realmente não tem salvação, sabe? Cara, eu não tinha pensado nessa frase que você falou agora, me impactou. A pessoa só tem o nome dela e elas conseguiram tirar isso Sim, delas. é isso. É muito. É horrível. É Nossa, horrível. eu tô indignada. É horrível. E que bom que. Olha só, porque o Kenneth, num primeiro momento, o caso dele foi só tido como um atropelamento, igual o do Paul. Ia ser um caso fechado, porque não tinha testemunhas, não tinha família pressionando a polícia para resolver o caso. Então, se não fosse aquele investigador particular que trabalhava para a seguradora, o Ed Webster, elas nunca teriam sido pegas, elas teriam feito mais vítimas. Não, e é um negócio que assim, eu fico pensando nas vítimas que a gente nunca vai conhecer, porque É, eu não, tipo, já dá pra gente saber que da parte delas não dá pra esperar nenhuma culpa, porque se você foi até lá, você não vai falar pra quem mais você fez isso. É uma pessoa, não. é um nível de mesquinharia, tipo, tamanho que a pessoa vai morrer levando isso com ela. Hum, Então eu fico pensando nas vítimas invisíveis mesmo, que nunca tiveram. a história É, contada, né? nossa, é muito Ah, triste. Eu sei que a gente trouxe casos mais gore, mais pesados, mas eu acho, nossa, esse caso me quebrou, assim, porque é, nossa, é foi, fútil foi de uma demais. futilidade absurda. Eu acho que esses É, casos elas assim não precisavam disso. Não, não tinha a menor necessidade. É aquilo, não, é meio que o caso da Daisy, sabe, que a gente fez há alguns É, meses. Não tinha a menor necessidade. Vidas foram destruídas porque uma mulher branca de meia idade estava entediada, estava descontente com a vida dela. não. É um negócio, nossa, que É asco, triste que demais. asco. E o pior é que eu comecei a pesquisar esse caso, achando que ia ser um caso mais good vibes. Tipo, duas senhorinhas aplicando golpes. Daí eu, oh, não. Não, essa porra ficou séria. É, e daí Nossa. eu falei, nossa, eu preciso contar isso pra Renata. Nossa, eu tô horrorizada. Assim, o ser humano nunca, nunca deixa de decepcionar. Não, se tem uma coisa que o ser humano faz bem é decepcionar a É, gente. nossa, E com essa mensagem de otimismo e paz e esperança, tenha uma boa semana. Muito obrigada sim. pela sua audiência.
Pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua suculência. Pela sua suculência. Sejam bons, busquem conhecimento, não divida seu CPF com ninguém. Não divida seu CPF com ninguém. Se alguém te ligar pedindo uma senha, não dê. Não dê. Pedindo para você apertar o seu número do cartão de crédito, o número do não sei o quê. Não faça. Finja, desliga o telefone. Proteja-se. Ou faça igual aquelas pessoas que aplicam um golpe no golpista do WhatsApp. Isso, e aí postam no E se TikTok vo- pra ganhar views e fazer dinheiro. Exato. Tá? E boa semana. E beijos. E te amos. Tchau. Tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!